Bom, boa tarde, professor Eli. Tudo bem? Seguinte, eu tinha preparado para o seminário um pequeno exemplo e algumas instruções de como consumir uma API REST no Android utilizando o Retrofit, né? Estava preparando inicialmente um slide, né, para tentar ilustrar melhor lá. Eu vou me basear por ele, depois a gente vai entrando dentro do código para ver como está funcionando, né? Primeiramente, ele foi desenvolvido, foi desenvolvido no Android Kotlin, né, no Android Studio, utilizando o Retrofit, como já disse. E a gente começou aqui por como a gente utiliza para realizar essas requisições, né? A gente tinha a opção de utilizar esse HTTP URL Connection, que é o nativo do Android Studio, mas eu também tinha a opção que é a mais utilizada, que era o Retrofit. Porque o Retrofit ele tem algumas vantagens sobre esse nativo, principalmente por causa da acessibilidade dele. Como está aí no slide, já pode ver, a tarefa da serialização de objetos ela não é realizada manualmente, a gente não vai digitar nada, ele faz tudo automático para a gente, utilizando todas as técnicas lá dele, todos os métodos que ele nos permite utilizar, né? A configuração é muito simples, só para ela estabelecer aquela comunicação com a API, né? E como eu disse anteriormente, a usabilidade também é muito simples. Eu utilizei a API de games, né, que a gente veio desenvolvendo nas últimas aulas de Web API, né? Fiz algumas alterações dentro da API para ficar mais fácil o consumo dentro do Android, mas isso vai de cada desenvolvedor, né? E eu utilizei essa API de games. Inicialmente, a gente preparou o token para fazer o login lá, né? A gente adiciona esse REST Framework isso do lado da API, do lado do server, né? A gente adiciona o REST Framework of Token lá nos settings e a gente adiciona uma URL lá nas urls.py, uma URL barra token. Essa URL ela vai receber um username e um password e vai fornecer um token de acordo com esse username e password, certo? A gente só coloca lá no token, esse barra token, lá na URL, colocando o método do próprio off-token, que é o obtain off-token. E aí quando a gente faz o método post para essa URL e elas nos retornam um token de acordo com aquele usuário ou retornam um erro caso não tenha aquele usuário. Como eu estou utilizando em Android, eu criei para se colocar uma autenticação total dentro da API. Então, todas as partes da API, exceto a parte de usuários, onde a gente cria um usuário, ela está toda autenticada, só é utilizada com autenticação. Eu criei uma classe dentro de views.py, né, que é o default mixing, e dentro das classes, aqui na views, eu herdo de default mixing, né? E aí eu só consigo acessar quando eu estou logado, né? Continuando, eu instalei, aqui já é mais pro lado do Android, mas antes disso, aqui eu preferi também fazer uma alteração aqui no Serializer. Na maioria dos Serializers que eu estava utilizando o Hyperlinked Model, mas os Serializers que eu estou mais consumindo lá pelo Android, isso é questão de preferência de desenvolvedor, né? Aqui eu não troquei, mas teoricamente para ser trocado tudo, eu utilizaria o Model Serializer ao invés do Hyperlinked Serializer. Por quê? Porque lá no Android, quando a gente precisa muito trabalhar com as IDs, né? Quando a gente faz uma foreign key, ele retorna um URL. É óbvio que a gente pode também colocar para quando a gente chamar no Serializer, ele retorna só a ID. Mas se a gente colocar um modo Serializer tradicional, ele fica muito mais simples e eu já tenho uma experiência para trabalhar com ele. Então, nos foreign keys que eu tenho aqui, eu preferi utilizar o modo Serializer, porque quando eu vou capturar lá fazer um post, por exemplo, lá no Android, eu passo só a ID, que é muito mais fácil, né? Muito mais fácil de ser implementado dessa forma. Continuando, dentro dessa parte da API, eu acredito que esteja tudo normal, né? Tudo funcionando, né? Essas são as técnicas, o que deve ser feito para funcionar. Óbvio que, como eu estou usando Android, eu rodo o servidor, quando eu vou dar um server, né? Eu rodo o servidor localmente no 000 com a porta 8000, e aí quando eu vou acessar o servidor,
lá pelo Android, no meu API Service, que eu vou já explicar, eu acesso o IP da minha máquina, que aí eu vou ter essa API na minha rede, né? Aí tem as configurações aqui de settings, que eu permito os dispositivos a serem conectados, mas isso é algo bem trivial, né? Que até mesmo quando você tenta acessar, ele lhe dá o erro e fala o que você tem que fazer, né? Que é lá no Upload Host se permitir. Então, pela parte da API, as alterações foram apenas essas, né? Claro que eu tive também que de acordo com o que eu vou pegar lá e o que eu vou fazer de post e get, eu dou o retorno no meu Serialize da maneira que eu quiser. Eu criei uma funçãozinha, por exemplo, aqui no Models, que retorna a quantidade de games do usuário, porque eu estava querendo pegar a quantidade de games lá. É, Lá eu queria trabalhar num post, eu queria trabalhar com a ID do owner, né? Mas só que no get eu queria trabalhar com o name do owner. E aí eu faço essas mudanças para de acordo com o que eu preciso, mas como eu falei, são algo trivial também que isso vai de acordo com a necessidade do aplicativo que a pessoa quer implementar. Já do lado do Android, aqui a gente só precisa instalar, fazer a implementação das dependências aqui do retrofit e do JSON, que vai fazer a conversão do JSON, né? E isso aqui é instalado lá no Gradle do Android, criando a classe de configuração. A classe de configuração, eu utilizo ela aqui, eu tenho uma maneira de criar o projeto, né, que eu separo entre esses 4 pacotes importantes, né, que é o app, onde ficam os meus fragments, activities, aquilo em mais alto nível, o meu infra, onde ficam as minhas configurações de API, endpoints e os meus adapters para exibição de lista na Recycler View, os models que são responsáveis por fazer a criação de um objeto para enviar para o JSON de receber o JSON e converter, e de enviar também isso via post, né, e put. E as minhas úteis que eu simplesmente utilizo a questão de Android mesmo, a Security Preferences, ela para a questão do nosso projetinho, saindo do Android, ela vai ter uma função que é para chamar para salvar o nosso token, para quando a gente for logar, ele está lá nas preferências e a gente não precisar logar novamente, né? E eu salvo isso junto com minhas constantes, que aqui essa classe de constantes, ela é simplesmente para salvar algumas coisas que eu utilizo com frequência e que eu preciso no decorrer do meu fluxo de activities, né? Mas aqui a classe de configuração, a gente primeiro tem que criar o nosso interceptor. Esse interceptor ele é simplesmente ele passa os cabeçalhos de uma requisição para a nossa API Service, que é a nossa classe de serviço. Ele vai ser fixo, vai ser sempre dessa forma e tem que ter essa variável de autorização. Ele como eu falei, ele é uma coisa que tem uma chave e um valor, autorização tem esse nome como chave e o valor é o token que a gente vai passar por esse interceptor, né? Como eu disse, a função dele é simplesmente passar os cabeçalhos para a requisição lá na API Service, que é a nossa classe de serviço. A nossa classe de serviço, ela começa, como eu nomeei API Service, ela tem uma URL base, que é a URL do meu servidor, que no caso eu estou fazendo um servidor local, rodando no 000, então é a URL do meu computador, né? Eu declaro um retrofit e o interceptor. Aqui está falando em linguagem Kotlin, não vou me adiantar muito em questão de explicar linguagem ou Android, porque o nosso enfoque principal é fazer essa conexão com a API, né? Então, continuando, eu declaro todos os endpoints que eu vou utilizar. Os endpoints vão ser logo explicados, né? Declaro todos os endpoints que eu vou utilizar, né? Para depois eles aqui estão com late init, que é para que eles vão ser atribuídos a um valor depois, né? Que é aqui no finalzinho. Dentro desse API Service, no construtor, eu passo um token, né? E atribuo a meu interceptor o token que eu recebi por parâmetro, correto? E aí eu tenho que criar 2 builders dentro desse construtor, que é o builder de usuário, que ele recebe um interceptor que já está com token, e nesse builder de usuário, na verdade só um builder, né? E o usuário recebe esse builder de usuário. Aí eu vou ter que fazer a construção. Outro builder que eu estava falando era a questão do builder do retrofit, né? Esse builder do retrofit ele vai receber esse usuário que já foi construído lá em cima com o builder do usuário, né? Logo aqui abaixo.
Então, a gente cria o builder do retrofit, passando a URL base, adicionando o nosso JSON que vai fazer a conversão dos nossos JSONs, passando um cliente que, no caso, é nosso construtor, nosso builder de usuário, e constrói o builder do retrofit, né? Aí aqui eu já tenho o retrofit criado, o builder do retrofit criado. E para todos os endpoints que eu tenho, eu vou usar esse retrofit passando a classe do endpoint, né? Que eu vou chamar o thisRetrofit.create passando as classes dos endpoints. Essa é a construção base aqui se eu for adicionar, por exemplo, se eu tivesse uma outra classe de, sei lá, esportes, aí eu teria que ter um outro endpoint aqui para esportes e ter que fazer o create dele com retrofit dentro daqui, né? Os endpoints, eles são bem simples também. Eu vou mostrar o mais simples, por exemplo, que é o Game Categories, que é uma classe bem final. Ele simplesmente recebe uma anotação passando um valor que é o endpoint que fica lá na API, né? E dependendo do que eu precise, ele vai ter uma função. Nesse Game Categories, eu utilizo o Get Game Categories que eu recebo lá da API todas as Game Categories, né? Então, como é uma lista, ele é do tipo mutable list de Game Category, né? Uma call que é do próprio Retrofit 2. Então, eu faço essa chamada para receber essa lista de Game Categories. Um outro exemplo, por exemplo, que eu tenho aqui é o Games. O Games ele é um endpoint, lembrando que esses endpoints têm de ser interfaces, tem essas anotações que são importadas de dentro do retrofit, porque quando a gente coloca uma @get, por exemplo, desse, aparecem de outros pacotes do Android aqui, nativo, né? Mas sempre lembrando que tem que ser do Retrofit 2, o que a gente importou logo no início. E aqui no Get de Games, da mesma forma lá do nosso Get Games Categories. No Post é diferente. Essa minha função Post Games, ela recebe um buddy, se você colocar a anotação buddy, ela recebe um objeto game, né? E nessa call, ele é do tipo game. Simples também, é muito tranquilo. O delete, ele é mais tranquilo também. A gente só tem que colocar como o delete, ele é dentro de por exemplo, game detail, a gente tem que passar a ID nessa requisição. Quando a gente chama o delete game, a gente chama esse método path, passando uma ID e essa call do tipo void, porque ela não vai retornar nada pra gente, que é o unit aqui no coisa. E os outros endpoints seguem no mesmo fluxo, né? Um endpoint importante da gente aqui, que é o primeiro que a gente deve utilizar, é o endpoint de token, né? Que ele recebe em um user, que é um objeto criado, e retorna um token API, do tipo de uma chamada de token API model, né? Que vai retornar esse token para a gente e vai salvar na nossa security preference. Esse post, se não tiver uma requisição, ele vai dar um erro lá e vai vir nulo para a gente, né? Eu não trabalhei porque o projeto não deu até muito trabalho, né? Vim fazendo ele desde a semana retrasada. Então, mas é mais coisinha de Android, né? Essa questão de, se vir nulo, eu dou boto aqui um toast para retornar. Então, como é mais debug para mim, quando ele vir nulo, eu já sei porque que aquele usuário não existe, né? O player da mesma forma, tem um get player aqui, o scores, eu tenho também um get scores, e o user, eu tenho um get e um post. Eu criei, eu não fiz o post para todos, mas eu fiz o get para tudo que eu precisei, o post para alguns, delete para alguns também, né? Continuando aqui nossa jornada. Prosseguindo, a gente continua aqui com os nossos models, né? Os models, ele vai ter uma assinatura chamada Serialized Name, que ele recebe o valor que esse atributo tem na nossa API. Porque, por exemplo, no nosso Android, a gente utiliza o Camel Case, né? Então, por exemplo, esse nome nominal era para ser assim, aqui no Android. Só que como a gente recebe ele aqui em Serialize, como a gente recebe ele assim, a gente tem a opção de Serialize Name para receber ele dessa forma com underline e transformar ele naturalmente aqui com o Camel Case. Esse Serialize Name facilita muito nessa questão para não se confundir. Eu deixei ele aqui como underline, mas ele fica a critério para utilizar dessa forma, né? Então, no game, quando eu passei aqui como um construtor
o name e a game category, porque quando eu vou fazer um post em game, eu só preciso de um name e uma game category, que é um ID, né, que é do tipo long, e um name, string, muito bacana. E esses outros aqui, eles são atributos dessa categoria game que não precisam ser passados num construtor, né, que é o release date. Aí eu criei essas duas funções lá na API, que é a name category e name owner, para me retornar esses nomes como string, e isso que eu utilizo no nosso get, né? E isso segue da mesma forma em outros. Na game category, quando eu vou criar, eu preciso de um name e uma description. O player, eu não crio nenhum player porque na minha API eu fiz de acordo com aquela última atividade. Um player e um user tem um relacionamento lá de one-to-one, então eu crio um user e automaticamente na API ele cria um player com first name e last name iguais ao que tem lá no nosso user do próprio Django, né? E ele já cria aqui gender e outros atributos de maneira nula. Continuando, estou tentando deixar as partes ramificadas, né? Para facilitar na melhor compreensão do vídeo, né? O token API Model, ele simplesmente recebe um token, né? E o user, quando é criado, passa um username e um password para ele. Esse user create é uma classe secundária de user, porque no nosso Kotlin a gente consegue até criar múltiplos construtores, só que no múltiplo construtor eu não consigo declarar uma variável para receber um serialized name. Então eu criei uma classe só para user create, só para fazer os pushes de user. Para não se alongar mais, aqui, por exemplo, no nosso login activity, tem uma classe chamada realizar login. O que essa realizar login faz? Ela recebe um user, certo? Um user pronto, que é um user só o username e o password, certo? Eu tenho essa variável chamada login API key, pode ser de qualquer nome, enfim, é uma variável local aqui, que eu chamo o API Service, que já foi instanciado. Todas as classes têm esse API Service aqui, criados e instanciados entre o nosso init components, né? Tanto também como a Security Preference, que armazena nossos tokens logados, só que aqui eu não estou logado ainda. Chamo um método login endpoint dentro de API Service com o método dentro do login endpoint, que é o login API. Como eu falei, aqui é uma variável, pode ser qualquer outro nome. A login API é aquela que fica no nosso login endpoint aqui, que é essa funçãozinha que acho que é chamada daqui. Enfim, retornar aqui o login activity, passando esse user, né, porque lá ela recebe como parâmetro isso. Então, quando a gente pega essa variável login, ela tem esse método chamado inquiver, que a gente passa um objeto do tipo callback, né, que é um callback de token API model. E eles nos retornam dois métodos, dois membros obrigatórios dessa função inquiry, que é um failure e um response. Né? Quando ele entra direto nesse onFailure, é porque deu falha na conexão com a API. Então, toda vez que entra no onFailure, é porque deu falha na conexão com a API. Quando ele vem para um response, ele conectou corretamente com a API, mas se o response vier successful, está correto. A gente já pode pegar esse coisa e chamar uma outra função que eu tenho auxiliado embaixo. Mas quando o response não é successful, é porque tem algum erro no objeto está passando errado, algum erro mesmo de Android. Erro de servidor fica lá no onFailure, né? Pode até ter um erro de servidor aqui, mas é quando você passa um objeto errado e o servidor recusa esse post, por exemplo, que é aqui nessa função. Aqui nessa função logar usuário, eu simplesmente vou passar o token logado para minha constante e o usuário logado para minha constante também, certo? Então, esse logar usuário, ele recebe o token que eu recebi aqui que eu vou receber de retorno dessa função e passa um user. Que esse user eu chamo realizar login. Tem algum local aqui que eu chamo realizar login passando a criar usuário, né? Que aí eu crio o usuário dentro desse user aqui, eu retorno esse user, né? Para tem esse user retornado aqui, que passa para esse realiza login aqui e ele realiza o login para mim. Aqui a gente já pode até estar efetuando um teste aqui. Já estou com ele aberto. Então, travando aqui um pouquinho. Eu tenho os usuários aqui no nosso users.
tem um usuário criado com chamado Vinícius, por exemplo, né? Se o Vinícius tem essa senha criptografada e aqui eu passo o Vinícius, coloco a senha dele, ele vai tentar fazer o login. Se esse Vinícius estiver na API, ele faz o login, senão ele retorna um null pra gente, não coisa. Ele logou e mostrou todos os games que desta plataforma que eu coloquei, né? O que eu uso Vinícius login. Outro, eu vou já mostrar essa telazinha normalmente aqui de game. Outro exemplo, deixa eu sair aqui do aplicativo, é a tela que eu tenho chamada de add user, que ela faz um post lá em user, né? Esse post user, que é uma função, recebe um user, correto? E da mesma forma, vai chamar uma função que tem lá no meu endpoint, que é essa post user passando um user, né? Essa minha variável aqui, que pode ser qualquer nome, como é uma variável, tem a função enquete e ela nos retorna um callback de um user create, né? Ou seja, eu tenho aqui, quando eu faço btn confirma user, que é um btn que eu tenho lá um botão, quando eu clico para confirmar, ele vai receber todos os edits que eu tenho lá naquela tela e vai criar um usuário passando por essa função, né? Que é o que acontece naturalmente aqui quando eu tento fazer um synap. Ele nos redireciona para uma tela, eu tento criar um usuário, por exemplo, vou botar aqui Eli com a senha, com o nome, adiciono esse usuário, tá um pouco travando aqui, mas esse usuário foi criado aqui na nossa plataforma. Ele cria um Eli, já atribuindo um player pro Eli, né? Como eu coloquei tudo indexado, o player tem o mesmo ID a mesma ID do usuário. Então ele cria também um usuário, essa coisa da API, né? Acho que tem uma questãozinha aqui, um errozinho de serialize, mas depois a gente dá uma olhada nisso, para não perder mais tempo. Mas tem esse player criado assim, é só um errozinho no serialize, eu já resolvo. Enfim, temos esse usuário criador ali, né? Quando a gente vem aqui e tenta logar com ele, provavelmente ele vai conseguir ver todos os games lá da plataforma, vai tentar conseguir fazer o login corretamente. Continuando, para não se alongar mais. Tenho um add game, o add game activity faz o mesmo post, né? Um post dentro de game, mesma classe, passando post games, passando um objeto, então é algo bem tranquilo, né? Que é o que eu tento fazer aqui. Eu venho com ele, tento adicionar um game. Travando aqui um pouco. Tem muitos processos em aberto. Nessa tela também ele já carrega os users, né? Por exemplo, ele mirando aqui, eu tenho um get user em user, que é o player fragment. Player fragment ele faz um get players, então ele traz todos os players. Vou logo adiantando aqui também como funciona o fragment. Esse game fragment ele tem um post, porque, enfim, nesse fragment de game eu consigo fazer um post em games, mas, perdão, game fragment. Game, que é um get games aqui, faz exibir a lista de games, né? O get games ele não recebe parâmetros, chama a função echo e ele recebe, no response.bar a gente recebe uma lista de objetos, eu passo para esse exibir lista game, que é questão de Kotlin, né? São um adapter para um recycler view, enfim. Continuando aqui, a gente vê resolver aquele probleminha que eu tinha comentado uma linha, e aqui tem o player que foi criado associado àquele usuário Eli. Ele já atribui os first name e last name para ele, o telefone como nulo e o gênero como nulo, e já capturando o usuário, né, porque é one-to-one. Esse vem zerado com a lista de games, obviamente, quantidade de games. Quando a gente vem tentar adicionar um game aqui com este usuário Eli, FIFA 19, aqui nessa lista nesse spinner,
do Android, eu faço um get em Game Categories, né, passando para o adapter do Game Categories, desse spinner, as Game Categories existentes. Quando eu clico em qualquer uma dessas opções, ele retorna uma ID relacionada a Game Category que está lá na API, e o name ele passa normal, capturando de todos os edits que vem na minha Activity ADD Game normal, né? Quando eu confirmo, ele cria um game para ele chamado FIFA 19, aqui criou normalmente. Quando eu venho aqui, ele já tem esse game FIFA 19 funcionando, tá aqui para ele, né? O game dele, a gente entra, tá aqui com o name owner dele. Isso aqui carrega só o first name dele, só pego mesmo para questão de gets lá no Android, né? Outra coisa que foi implementada dentro da aplicação, questão do delete, que é feita inflada aqui nessa RV Adapter, né? O delete game é uma função que vem lá do game endpoint. Eu passo uma ID para esse delete e esse delete deleta esse game para mim lá na minha API, né? Então quando eu chego aqui no esse game 19, tento dar um delete, ele deleta para mim o game some daqui. Na minha API aqui, ele dá uma requisição que ele fez foi delete games 18, né? E quando eu venho aqui no game DT, no game 18, esse game não existe mais. O Eli já está sem games, que é o players 5, né? Tá aqui. Enfim, essa é a maneira mais tranquila assim que eu vejo de fazer esse consumo em Android com API. É uma coisa bem interessante, né? Claro que existem outros métodos a serem feitos, o put, o patch, mas acredito que como o put aqui em questão de Android, ele simplesmente vai carregar todas as informações que tem e colocar no edit, e aí quando ele for fazer, ao invés de ser post, ele vai colocar um put lá no método. Então é praticamente um post, o put, pelo menos em questão de Android, né? A conexão é toda feita como é vista pela API Service, né? O Retrofit faz isso muito bem, e a gente vê que a gente não precisa setar nenhum tipo de objeto em JSON, né? Tudo bem simples de implementar, né? Dá muito mais trabalho alinhar isso ao Android do que propriamente dizer que isso aqui é difícil, né? O Retrofit deixa tudo muito bem tranquilo, contanto que você consiga lidar com todos os métodos e todas as funcionalidades que ele expõe. Vou estar disponibilizando o slide completo e todo o material que eu utilizei para desenvolver essa aplicação em Android, consumir o Retrofit. Posso também disponibilizar como a API está funcionando atualmente, porque houve configuração na API. Tem coisas no Android também que tem que ser colocadas, por exemplo, quando a gente vai consumir, tem que colocar esse Uses Permission Internet aqui para funcionar a permissão de internet, porque senão não vai dar certo. Tem uns pontinhos que devem ser alinhados, só que não dá tempo para falar tudo, porque o vídeo já está muito longo, com 5 minutos, com 5 partes. Mas tem coisas que podem ser alinhadas, eu posso tirar dúvidas de acordo com que, se alguém na turma quiser, ou se você professor quiser também. Mas no geral é isso que eu quis mostrar, como consumir uma API, Web API feita pela turma mesmo, né? Com o Android, que também já é bem comum para o pessoal. O Kotlin talvez não seja tão comum, mas é bem similar ao Java, então o Java também faz isso normalmente, tranquilamente, porque o Android Studio consome. Então, no mais é isso. E